Quando abre uma loja, o lojista começa do absoluto zero. Ninguém entra na loja, ninguém sabe que a loja existe, ninguém sabe que tipo de produto é vendido ali, ninguém sabe se é barato, se é caro, se o atendimento é bom, se é ruim, ninguém sabe nem se precisa do que aquela loja tem para vender. Então o primeiro passo para ter a primeira venda é trazer alguém para dentro da loja. Não tem outro jeito. Teoricamente, quanto mais gente dentro da loja, mais vendas. Agora, se tem muita gente circulando na loja e a loja vende pouco, aí você tem um problema mais sério. Quando uma loja vende bem, isso vale para uma loja física também, o lojista normalmente não procura estatísticas para tentar descobrir se tem algum problema lá. Mas quando o lojista percebe que o volume de vendas poderia ser melhor, principalmente quando as coisas apertam, quando começa a ter muito boleto para pagar e a gente não está conseguindo saldar, ou a gente percebe que a margem de lucro está muito pequena, geralmente nessas horas a gente se preocupa um pouquinho e procura saber o que está acontecendo. Se as nossas vendas caem muito, a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo, quantas pessoas estão entrando na minha loja? Dessas pessoas que estão entrando, quantas estão comprando? Então começa a fazer esse levantamento. Bom, a minha loja não está vendendo bem porque não está entrando ninguém, está entrando uma pessoa por dia aqui na loja. Então a pessoa entra, olha as coisas e de repente não leva, uma vez ou outra alguém entra e leva, eu vou ter poucas vendas durante a semana e poucas vendas durante o mês. Então a entrada, ou seja, o tráfego de clientes na loja física pode ser justamente um indício de que você esteja com alguns problemas com relação ao teu negócio. Então se você perceber que as pessoas não estão entrando na loja, por isso não estão comprando, você vai acabar investindo em marketing. Mas se você já tem um volume muito grande, você já tem muitos clientes transitando na loja, mas esse volume não está se transformando em vendas, não adianta você jogar dinheiro no marketing. Não adianta você trazer mais gente para dentro da loja porque você tem algum problema ali dentro. Ou as pessoas não estão sendo bem atendidas, ou elas não estão encontrando exatamente aquilo que elas queriam, ou no caso do vestuário não tinha o número, ou de repente as peças da tua coleção não estão agradando exatamente, ou o preço está um pouco alto, ou alguma coisa ali na loja não estava como devia ser, ou a fila estava muito grande no caixa. Então são várias coisas, até um produto que não está sendo muito bem exposto, que podem estar influenciando nessa questão da venda. Então agora a gente precisa pegar um papel e uma caneta, uma calculadora e começar a fazer algumas contas para ver a quantas anda o nosso negócio. A gente precisa de um ponto de partida, lembra? Porque a gente vai ter que terminar esse nosso treinamento aqui com algum tipo de crescimento. Então, para a gente poder avaliar o quanto a gente conseguiu de crescimento nas vendas, na taxa de conversão, nós vamos ter que necessariamente ter um ponto de partida. Então, vamos para esse ponto de partida agora. Então, vou pegar aqui rapidamente um dispositivo para fazer umas contas para te ajudar a entender mais ou menos aqui o raciocínio da onde a gente vai chegar. Eu vou convidar você agora a prestar atenção nesse quadrinho que tem ali do lado, onde eu vou mostrar alguns cálculos para você acompanhar um raciocínio aqui, tá joia? Digamos que em algum momento você investiu em anúncios no Google, talvez, ou em qualquer outro tipo de tráfego, ou qualquer outra ferramenta para trazer tráfego para a tua loja virtual, e você investiu lá, vamos lá, R$100. O resultado disso foi que você conseguiu trazer para dentro da tua loja virtual, para o teu site, 150 visitantes. E como resultado desses 150 visitantes ou 150 visitas, você fechou um pedido. Um pedido no valor de R$100. Vamos fazer a conta comigo aqui agora. Você investiu R$100 para trazer 150 visitantes para o teu site. Isso gerou um pedido e pelo valor que você tem dos seus produtos lá, esse pedido te deu um rendimento de R$100. Não é lucro, aqui é um pedido no valor de R$100. Talvez o consumidor até pagou mais porque pagou o frete também. Ok, não tem problema. Bom, primeiro que você vai dizer o seguinte, nossa, mas gastei R$100 para vender R$100, ou seja, eu perdi dinheiro, perdeu dinheiro. Mas por incrível que pareça, esse é o resultado da média dos comércios eletrônicos no Brasil.
É claro que para fugir desse atropelo todo aqui, desse rombo tremendo, os lojistas tentam ter um ticket médio mais alto ou, né, não ter somente uma venda. Então, como é que você pode fazer para não levar prejuízo numa situação dessa aqui? Ou você tem que conseguir, com o mesmo investimento, mais pessoas vindo para o site, ou das pessoas que você já tem para o site, você tem que fazer com que mais pessoas comprem do que comprou, ou você tem que fazer com que o valor do pedido seja mais alto. Você concorda comigo que uma situação como essa aqui é completamente inviável para o seu projeto? Para qualquer projeto, você estaria pagando para trabalhar. É prejuízo mesmo, não tem como operar dessa forma. Entretanto, essa é a realidade da média dos comércios eletrônicos no Brasil. Só que é claro, quando a gente fala da média, a gente não está falando dos grandes e-commerces, a gente está falando de pessoas comuns, como eu, que começa um projeto e começa a vender. Tem milhares e milhares de lojas por aí nessa situação. Então a média é mais ou menos isso. Você precisa de 150 visitantes ou visitas no teu site para fechar um pedido. Então o que nós temos que fazer agora? Nós temos que verificar, antes de fazer qualquer tipo de investimento em marketing, daqui para frente você primeiro vai fazer o levantamento de como está a situação de tráfego, taxa de conversão da tua loja virtual. Não vamos investir mais nada em marketing, não vamos fazer propaganda, nem mesmo orgânico. Não se preocupe com isso agora. Dá um tempinho até no orgânico por enquanto, para que você não estrague o teu mercado. Porque se você estiver trazendo muita gente para dentro da loja, mas não está dando pedido suficiente, ou a tua taxa de conversão estiver muito baixa, então você tem problemas internos que você precisa resolver. Trazer gente para dentro da loja não vai resolver, vai só continuar com o problema. Se você tiver uma taxa de conversão de 1,5%, o teu cenário pode ser muito parecido com esse que a gente viu aqui agora, nesse rabisco aqui do lado. Tá? Se você tiver uma taxa de conversão melhor do que essa, o teu cenário é um pouco acima da média. Se você tiver uma taxa de conversão inferior a essa, aí a gente vai ter bastante o que trabalhar. Bom, de qualquer forma, eu vou te dizer, se você tem uma taxa de conversão inferior a 5%, eu te garanto que o que a gente vai lidar aqui no nosso curso, no nosso treinamento, vai fazer bastante diferença se você conseguir atingir os pontos que você vai descobrir que estão engatando as vendas. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Na próxima videoaula eu vou entregar para você uma ferramenta para você trabalhar. Vou explicar como é que você faz para pegar as estatísticas, você precisa saber das estatísticas do teu site a partir de agora. Se você não tem, você vai procurar alguém da tua área de TI, alguém que te atende com o servidor onde o teu site está hospedado. Então você tem que conseguir agora informações. Eu vou passar em seguida alguns tutoriais de como você pode conseguir essas informações. E de posse dessas informações você vai utilizar uma calculadora, que eu vou disponibilizar para você, e você vai descobrir como é que está a tua situação atual. Porque no final, o nosso objetivo é fazer uma mudança do tipo assim, investiu R$100 em anúncios, digamos que a gente está falando de anúncio pago, vieram 150 pessoas para dentro do teu e-commerce, mas fecharam, por exemplo, 10 pedidos, ao invés de um. Então, a gente já muda completamente a situação. Você não vai ter faturado somente R$100, você teria faturado R$1.000. R$1.000 para um investimento de 100, você concorda que foi investimento em tráfego de 10%, você provavelmente consegue colocar na tua margem isso aí. Então a gente precisa trabalhar essa questão da taxa de conversão da tua loja virtual. Vamos então para as próximas videoaulas, vamos para as ferramentas, vamos pegar os dados e vamos começar a colocar a mão na massa. Te encontro lá daqui a pouquinho.